Paz do Senhor, passando aqui para deixar uma mensagem breve para a sua vida, para o seu coração. Eu quero ler rapidinho aqui Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante. Aconteceu que, a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel e para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. O que essa palavra está dizendo para nós a respeito de oferta, a respeito daquilo que eu e você estamos buscando de Deus, chegar até Deus. Quando se fala de oferta aqui, não estou falando de valor monetário, mas estou falando daquilo que eu estou entregando para Deus. Acredito que Caim e Abel, eles receberam ali o ensino dos pais a respeito de qual é a forma correta de adorar a Deus, de ofertar a Deus, de sacrificar as nossas vontades a Deus. Um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas. Aos nossos olhos, talvez a gente passa a entender que Abel entregou, o fruto da terra, o fruto da sua ovelha, que era o primogênito ali das ovelhas, que é o melhor que ele tirou, as primícias. Ele entregou a Deus, e por ser um animal, por se tratar de um animal, se tratar de sangue, porque naquela época o sangue, na verdade, o mundo espiritual, o sangue ele é uma moeda de troca no mundo espiritual. Mas não foi por causa disso. O significado dessa palavra é que quando Caim foi entregar o fruto da terra, que foi a colheita, ele colheu e ele foi entregar o fruto da terra. E Abel também, no mesmo instante, também fez. Só que quando Caim entrega a oferta a Deus, Deus olha para aquilo que está dentro dele. Se vocês olharem no versículo 5, diz assim: mas para Caim e para a sua oferta. Ou seja, primeiro Deus olha para mim, para dentro de mim, para depois ele olhar para aquilo que eu estou entregando. Então, não adianta eu entregar riqueza, não adianta eu entregar ouro, prata, mas se o meu coração é maligno. Então, o que eu estou entregando para Deus, será que Deus está recebendo? Será que Deus está recebendo aquilo que eu estou entregando para Ele? Será que quando eu vou para o culto, eu entrego o melhor no altar do Senhor? Que a palavra fala que nós somos sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Então nós nos oferecemos como sacrifício vivo. Mas o sacrifício ele tem que estar imaculado. A palavra fala que quando Deus ele recebia as ofertas ali, o holocausto, eles escolhiam os melhores, não poderia ter defeito. Mas só que depois que Jesus ele rasgou o véu, por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário, por mais imperfeições que nós temos, por mais pecados que nós temos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós conseguimos chegar ao Santo do Santo. O véu se rasgou. Mas o que a palavra está falando para nós é o como e a qualidade daquilo que eu estou entregando para Deus. Porque se eu estiver entregando para Deus aquilo que não está agradando a Ele, se aquilo que o meu coração tem dentro de mim não está agradando ao Senhor, talvez você possa imaginar que quando eu entrego uma oferta a Deus, Deus não está preocupado com o valor. Quando Deus entrega ao homem a libertação dos pecados pela morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, ali
foi estabelecido o processo de salvação. Por isso que quando Jesus ele está junto com os discípulos próximo à arca, onde havia pessoas depositando ali os seus recursos, pessoas que estavam ali depositando ali as suas ofertas, seus dízimos, a palavra fala que uma viúva entregou as suas moedinhas. E ali mostra que quando Jesus estava ali junto com os discípulos, ele tem a capacidade de mostrar aos discípulos para determinar assim, vocês estão vendo, vocês repararam que aquela mulher entregou tudo que ela tinha, ela entregou o melhor que ela tinha, a melhor oferta foi a da viúva. Talvez os que estavam ali entregando milhões ali em moedas, o que Jesus se atentou foi para aquela pouca quantidade que ela entregou, mas é porque ela entregou, porque Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade daquilo que eu estou entregando. O que eu estou entregando para Deus, o que eu estou entregando diante do altar do Senhor. E nós vemos hoje nós podemos ver e enxergar isso hoje, que o Evangelho ele está sendo preparado, está sendo moldado para fazer as vontades humanas. Então essas vontades humanas têm afastado a presença de Deus, porque é um evangelho onde o egocentrismo, ele está no centro, onde os louvores, não é louvor, são música gospel, né? Há muito emocionalismo dentro da igreja, e se tirou a adoração, a verdadeira adoração a Deus, e se colocou os shows gospel. Talvez o Senhor ele pode até se manifestar, ele pode pela misericórdia dele, por ele ser longânimo e pela sua soberania, ele pode entrar no ambiente e talvez tem pessoas ali que estão até com o coração bem intencionado. E ele alcança essas pessoas e tira ela daquela escravidão, né, espiritual, dos cativeiros espiritual. Então essa mensagem que eu estou passando aqui, o Senhor tocou no meu coração a falar sobre essa passagem de Gênesis capítulo 4, a respeito daquilo que eu estou entregando para Deus. Pela caminhada, pelo convívio, pelas experiências espirituais, a gente vai vendo que a gente não sabe nada, a gente tem muito que aprender a respeito daquilo que a gente está entregando para Deus. Eu tenho que entender que as minhas vontades, elas não prevalecem, e sim as vontades do Senhor. Será que eu estou entregando algo para Deus e Deus está recebendo? Quando eu vou para o culto para adorar, eu entrego aquilo que é melhor para Deus no altar do Senhor? Será que eu estou entregando a minha vida como um sacrifício vivo do altar? Porque a palavra fala que o Senhor ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está preocupado com a sua teologia, Deus está preocupado com a sua roupa, Deus está preocupado com aquilo que você está querendo apresentar exteriormente. Eu posso me vestir com a roupa mais esplêndida e ir para um culto e adorar a Deus. Vou adorar a Deus. Mas o que eu estou entregando para Deus? Será que Deus está olhando para o meu exterior ou ele está olhando aquilo que é interior? No Antigo Testamento se fala muito sobre se humilhar diante do Senhor. A gente vê em algumas passagens da Bíblia, inclusive Davi e outros homens de Deus que por um momento pecou e ali, né, um momento que deu espaço, deu brecha para o inimigo se apossar das suas emoções, das suas atitudes, ver com que as pessoas elas se humilhavam. Como que elas se humilhavam? A primeira coisa que a pessoa fazia, ela se jogava cinzas na cabeça, rasgava suas vestes, vestia roupa, pano de saco, que são tecidos rústicos, grotescos. Mas ali é literal. Hoje, se eu tiver que me arrepender, se eu tiver que fazer algo para poder me arrepender dos meus pecados, eu não tenho que me vestir com pano de saco e jogar cinza na minha cabeça. O que eu preciso fazer é me arrepender. É arrepender dos meus pecados, mas arrepender de forma interna. Eu não preciso rasgar minha roupa, minhas vestes, porque eu pequei. Não, eu preciso rasgar meu coração para que Deus entre no meu coração, para corrigir aquilo que precisa ser corrigido dentro de nós. E muitos de nós, no sentido espiritual,
há necessidade de nós nos libertarmos daquilo que nos amarra, daquilo que nos prende, a nossa religiosidade, porque muitas vezes eu tento colocar Deus numa caixinha e Deus vai fazer aquilo que eu acho que seja. Deus está muito além disso. Deus está muito além de uma caixinha onde eu coloco o Senhor e falo, eu quero que Deus vai fazer assim. E se não tiver escrito na Bíblia, para mim, Deus não faz. E a gente nos limita àquilo que está escrito na Bíblia e que achar que Deus não possa fazer porque não foi registrado na palavra. Mas o próprio João escreve, se nós fôssemos registrar todos os milagres, todos os feitos que Jesus fez, não teria uma biblioteca que caberia todos os escritos que Jesus fez. Então nós temos que parar de querer limitar a ação divina, a soberania de Deus, porque Ele é soberano. E viver as experiências, além do conhecimento, viver as experiências, é o que nos garante ter um contato maior com o Senhor. É nos consagrar, é jejuar, é orar, é ler a Bíblia, porque a Bíblia nos alimenta, é a palavra de Deus que nos alimenta. Muitos de nós vamos querer buscar de Deus aquilo que nós achamos que eu preciso buscar mais de Deus, mas você não tira um tempo para orar. Você não tira um tempo para fazer um jejum. Você não tira um tempo para ler a palavra, e a palavra de Deus é o alimento para nós. A Bíblia é um alimento sólido para mim, para você. Aqui tem para tratar a minha emoção, aqui tem para tratar a minha vida financeira, aqui tem para tratar a minha vida espiritual, a minha vida conjugal, tem para tratar com o meu relacionamento familiar, meu relacionamento emocional com a minha esposa. Quando eu e você nós estamos dispostos a buscar a Deus e a entregar a nossa oferta de uma forma única, de uma forma singular, porque Deus ele não quer muito. O que o Senhor quer é qualidade. Às vezes nós achamos que nós temos que fazer uma performance para poder acessar aquilo que nós queremos receber dele. Às vezes nós buscamos autoridade, nós buscamos dons espirituais, nós buscamos estar tentando achar algo para que nós venhamos a ganhar performance na presença do Senhor. Então, assim, viver os milagres de Deus, assim como eu tenho vivido como experiência, né? Eu tenho presenciado curas através de oração, então, assim, o Senhor ele entrega os dons para a gente, mas o próprio Senhor Jesus fala que quando a gente é usado nos dons do Espírito Santo, não quer dizer que isso está me garantindo a salvação. Inclusive, quando aqueles homens chegaram perto de Jesus e falaram assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, as pessoas que estavam cegas voltaram a enxergar. Mas Jesus fala que não alegreis, porque isso tudo vos aconteceu em meu nome. Vocês têm que alegrar porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Então, assim, a gente achar que nós estamos sendo usados nos dons do Espírito Santo é o foco, é a atenção. Mas o que a gente tem que entender, que nós temos que ter uma identidade de filho. Essa identidade de filho nos garante o acesso à presença. Porque quando nós temos identidade de filho, eu não quero ser apenas um funcionário do reino. Porque quando eu sou funcionário do reino, quando eu falar assim: Senhor, eu quero agora, como que eu fico? Deus vai falar assim: olha, você é um funcionário do reino, você não tem identidade de filho, como que você vai ter acesso à minha casa? Porque o filho tem acesso às coisas do pai. Quando o filho pródigo, ele larga o pai e ele sai para o mundão, ele largou aquilo que é o privilégio que ele tinha. Ele sai, me dá a minha parte que eu vou curtir minha vida, eu vou tomar minha liberdade e vou sair e vou procurar minha liberdade. Então, quando a gente passa a entender o significado realmente de adoração a Deus, e aí o que a gente vê muitas pessoas que estão buscando Deus de uma forma equivocada,
eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus e eu recebo a minha bênção, aí eu subo da igreja, eu não vou mais na igreja. Então, eu particularmente, eu prefiro ir para a igreja. Ao invés de receber o milagre, eu levo o dono do milagre para minha casa. Muitas pessoas vão para a igreja e não vão para buscar Jesus, vai para buscar a bênção que ele tem para ela. Recebeu a bênção, ele pega, sai da igreja e só vai voltar quando o problema de novo aparecer. O que eu estou entregando para Deus não é só para aquele momento, ele tem que ser contínuo. A palavra fala que os anjos, eles adoram o Senhor continuamente. O fogo no altar ele não apaga. Esse fogo ele precisa se manter aceso. No tabernáculo, quando foi instituído o tabernáculo aqui na terra, o candelabro com as seis tochas de fogo, com as sete tochas de fogo, ela não se apagava. O óleo ele precisava ser alimentado ali, o óleo que alimentava aquele fogo. Então a adoração ela tem que ser contínua, o fogo tem que ser contínuo. Se eu vou para o culto e eu recebo uma bênção, eu volto para casa e eu continuo com o mesmo problema que eu tinha anteriormente, eu não me arrependi dos meus pecados, eu preciso rever os meus conceitos de o que eu estou entregando para Deus. Será que Deus está aceitando a minha adoração, aceitando a minha oferta? Deus não rejeitou a oferta de Caim porque era apenas o fruto da terra. Ele aceitou a oferta de Abel porque era a primícia das suas ovelhas. Ele sacrificou o animal, ele queimou ali a gordura, que era um incenso, que subia até as narinas do Senhor. Mas antes de aceitar a oferta de Abel, o Senhor aceitou a própria pessoa de Abel, porque Abel, ele tinha um coração, ele conhece o coração. Então ele rejeitou a oferta de Caim porque ele sabia que Caim tinha, dentro dele tinha algo que não estava alinhado com as vontades do Senhor. Se vocês olharem o versículo 5 diz tudo. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não aceitou, não se atentou, porque primeiramente Deus aceita a mim, para depois acertar aquilo que eu estou entregando. Não adianta eu chegar num ambiente de adoração, num culto, e eu estou com a minha vida toda bagunçada, e eu chego lá hoje eu vou no culto, eu vou louvar e tal, mas a minha vida não está acertada, eu não me arrependi dos meus pecados. Será que Deus vai trabalhar naquilo que Ele precisa fazer dentro de mim? Muitas vezes eu preciso abrir meu coração, eu preciso rasgar meu coração para que Deus possa entrar e fazer habitação, fazer transformação. E a gente precisa se libertar todo dia. A gente precisa se libertar daquele velho homem, daquela velha criatura que um dia foi tirado do lamaçal do pecado. E o Senhor, Ele quer em nós um coração contrito, um coração necessitado, porque nós somos necessitados. A nossa alma, o nosso espírito, ele tem sede de um Deus vivo. E está buscando essa presença. E uma forma de a gente entregar a melhor oferta é nos consagrarmos a Ele. Porque ninguém consegue chegar a Deus de qualquer forma. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. É um engano a gente achar que nós vamos fazer. Eu vivo a minha semana, o meu mês de qualquer maneira, e agora eu vou para a igreja e Deus vai aceitar a minha oferta. Isso é um engano. Deus tem coisas estabelecidas, tem leis espirituais estabelecidas. E não adianta eu chegar durante a semana, cometer o meu pecado e chegar depois, hoje eu vou lá e está tudo certo, depois eu volto para aquilo que eu cometia, o mesmo problema que eu cometia, os mesmos pecados que eu cometia. Nós estamos brincando com as coisas do Senhor, se eu pensar dessa forma. E quando nós falamos de oferta, a primeira coisa que vem na cabeça é a gente achar que, quando fala de oferta, a gente pensa em logo recurso, né, financeiro. Mas não tem nada a ver com recurso financeiro. Se trata muito daquilo que nós estamos entregando para Deus. Será que a nossa oferta é a oferta daquele homem rico que entregou muito dinheiro, mas o valor espiritual
ele não tem valor espiritual, ou a nossa oferta é aquelas moedinhas que a viúva pobre colocou na caixinha, que ela entregou tudo. E oferta tem muito a ver com a nossa entrega. Eu conheço um grande homem de Deus que ele dá até um testemunho a respeito de uma ocasião, que é até o pastor Luciano Subirá. Ele fala que ele fez um projeto na igreja e ele estava arrecadando a oferta dos irmãos para que ele pudesse traduzir um livro que ele escreveu e traduzir para o inglês. E ele estava juntando, né, oferta, porque isso não é barato para poder fazer isso. E todos se comoveram, né, todos se voluntariaram e ajudaram para fazer essa tradução. Passaram-se 2 dias ou 3 dias, não sei se eu não me engano, que eu não estou me lembrado o tempo. Chegou uma senhorinha que era bem humilde, o chinelinho de havaiana no dedo. E ela falou assim: ô pastor, essa semana eu fiquei muito triste porque o senhor fez um levantamento de uma oferta para ajudar na tradução do livro. Desculpa. E eu não tinha, nesse momento, eu não tinha um recurso para dar. Só que quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo: olha, você tem R$10 que você guardou há 3 meses que a sua filha te deu. Você guardou em tal lugar. E ela se alegrou com isso, porque o Espírito Santo induziu ela a ofertar. E quando ela pegou o dinheiro, ela falou assim: opa, agora eu vou lá e vou ofertar o meu dinheiro, minha oferta, vou entregar minha oferta para poder contribuir com a obra. Quando ela chegou perto do pastor, e ela falou assim: pastor, eu não consegui entregar, então eu trouxe hoje. O Espírito Santo me mostrou onde estava o meu dinheiro, que eu tinha até esquecido que eu tinha guardado esse dinheiro. E ela foi entregar para ele, só que ele olhou para ela, ele viu a situação física dela, né? A situação financeira dela. Olhou, viu o chinelinho de dedo havaiano, assim, bem surradinho. Ele falou assim: irmã, não se preocupa. Não se preocupa, porque já está tudo certo, a gente já conseguiu o valor, já está tudo certo. Só que o Espírito Santo falou com ele assim: você não faça isso, porque foi eu que pedi para que ela levasse a oferta. Se você tirar essa oportunidade dela ofertar, você vai estar tratando com ela, você vai estar prejudicando ela espiritualmente, porque foi eu que pedi para ela ofertar. E se você aceitar essa oferta, você apenas não vai aceitar a oferta, você vai mudar a história dela. Porque ela entregou os R$10 que ela tinha, os únicos R$10 que ela tinha guardado há muito tempo. Isso é uma lição para mim, para você. Isso é uma lição para mim, para você, porque é uma oferta que nós estamos entregando. Não importa o valor financeiro, monetário. Mas se isso vai mudar, muda a minha história, muda a minha vida espiritual. O valor está naquilo que eu estou entregando. O Senhor, ele não quer quantidade, ele quer qualidade naquilo que eu estou entregando. E fica essa mensagem para mim, para você. O que eu estou entregando para Deus está sendo entregue com qualidade? Ou eu estou indo entregar para Deus algo que é aparente, mas não é verdadeiro? Quanto tempo eu tenho tirado para orar ao Senhor, para buscar Ele, para conversar com Ele? Todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, com o nosso coração aberto, certamente, as respostas vêm. A oferta recebida, o louvor que eu estou entregando para Deus é um louvor de adoração a Ele? Será que eu estou indo para a igreja? Será que eu estou indo para o ambiente onde eu frequento, a minha congregação? Será que eu estou levando o dono da bênção para casa? Ou será que eu estou apenas recebendo a minha bênção e indo para casa e depois eu só volto quando eu precisar dele? Fica essa reflexão para mim e para você. Eu estou indo para a igreja, eu estou indo para a minha congregação. Será que eu estou indo buscar Jesus? Ou estou indo apenas buscar aquilo que Ele tem a me oferecer? Quando o filho pródigo ele sai da casa do pai, ele sai para o mundão, a palavra fala que os recursos que ele tinha acabaram.
E aí ele começou a perecer, necessidade, começou a aparecer fome, e não tinha ninguém para ajudar ele. Ele falou assim, o meu pai, os seus servos têm pão, têm comida, não perecem, e eu estou aqui perecendo. Eu vou voltar para a casa do meu pai, para que eu seja um dos trabalhadores que trabalham para ele, porque aí eu vou ter comida. E se vocês analisarem essa passagem da Bíblia, vocês vão ver que ele volta para casa do pai, não porque ele queria ter intimidade com o pai, ele voltou por causa da necessidade, porque ele estava com fome. Ele não voltou porque ele queria voltar para o pai, ele voltou porque ele tinha necessidade. Os trabalhadores de meu pai têm comida, tem lugar para dormir, tem uma coberta quente, tem roupa para vestir, tem banho, e eu estou aqui tratando dos porcos, e não estou conseguindo nem comer as comidas que os porcos estão comendo. O filho voltou para a casa do pai, não voltou porque ele tinha vontade de voltar para a casa do pai, ele voltou porque acabou o dinheiro, acabou e ele começou a passar fome. E o outro que estava lá na casa do pai, ele não estava usufruindo do que o pai tinha. Às vezes nós estamos dentro da casa do pai, mas nós não usufruímos dos benefícios que o pai tem para a gente. O filho mais velho disse, eu trabalho com o senhor há tanto tempo, eu ajudo o senhor há tanto tempo, e o senhor não me dá nem um cabrito para mim comer com meus amigos. Mas o pai fala com ele assim, filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Você não está usufruindo porque você não quer. Você tem um bezerro cevado lá, você está querendo um cabrito. Então isso é muito sério, porque às vezes nós estamos dentro da casa do pai e nós não estamos usufruindo daquilo que o pai tem pra gente. Nós estamos comendo a costela do churrasco, sabendo que nós podíamos comer a picanha que o pai tem para oferecer. Mas é porque a gente não está sabendo usufruir daquilo que o pai tem para nós. E o filho pródigo que fugiu, que saiu, gastou os seus bens, ele voltou para a casa do pai, mas ele não voltou porque ele queria ter intimidade com o pai. Ele voltou porque ele estava passando fome. E é assim no nosso dia, isso não muda. Isso não muda, porque às vezes nós estamos distante do Pai. Nós estamos usufruindo, passando por um momento até razoável, bem na presença do Deus vivo. A gente se afasta dele. A gente busca outros caminhos. Mas quando vem a necessidade, vem a fome, a dor da fome, os problemas, as necessidades, aí a gente vai lembrar de Deus. Eu vou voltar para a casa do pai, que lá eu estava melhor. Mas volta para a casa do pai não é porque quer intimidade com o pai, volta porque está em dificuldade. E aí, vem para a casa do pai, recebe a bênção e volta de novo para o mesmo momento, pela mesma vida que as pessoas viviam quando estavam usufruindo daquilo que elas tinham recebido do Pai. Que o Pai tem riquezas para nós. O Pai tem alimento para nós. A água que o Pai dá para nós, ela é uma água que mata a sede. O alimento mata a fome. E a palavra fala que essa água que Ele dá para nós, ela faz uma fonte. E essa fonte ela jorra para a vida eterna. Porque se eu estiver na fonte, ligado com a fonte, a minha sede vai ser saciada. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos o ramo. Se nós estivermos nele, nós vamos estar recebendo o alimento dele. Só que eu preciso receber o alimento e eu preciso dar fruto. Que a palavra fala que o ramo que não dá fruto, o Pai pega e arranca ele. Se eu estou recebendo de Cristo as bênçãos de Cristo, mas eu não estou dando fruto, uma hora o Pai me arranca da videira, porque eu estou sugando só, mas eu não estou dando fruto. O lavrador vem para fazer, olha, eu preciso passar a fazer uma revisão para ver aonde está dando fruto. E aí vem o quê? Arranca o galho que não está dando fruto e joga fora. O que eu estou ofertando a Deus? É quantidade ou qualidade?
Será que eu estou indo para a presença de Deus é porque eu necessito de receber algo ou eu quero estar ligado ao Pai? Será que eu estou dando fruto? Será que eu estou ligado na videira? Será que eu estou dando fruto? Ou será que uma hora o lavrador vai passar e vai me arrancar? E fica essa mensagem para você, para o seu coração, para uma reflexão.